Meus amigos, boa tarde, boa noite. O que é ser cristão? Ser cristão é carregar uma Bíblia? Não. Ser cristão é ir à igreja com muita frequência? Não. É colocar muito dinheiro dentro do gasofilácio? Não. É gostar do pastor? Hoje vai pregar à noite aquele pastor simpático. Aí as meninas ficam todas? Não. Ser cristão é você ter a certeza, a autoridade de que você é uma criatura nascida do alto, nascida de novo, nascida de Deus. Pelo poder que somente Jesus tem, pelo poder que somente o Espírito Santo de Deus tem. Ser cristão é ser uma nova criatura, nascida pelo poder que em nós exerce o poder de Jesus, hoje através do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos a autoridade de nos dirigirmos às pessoas e a todo o mundo espiritual, a todo principado e potestade, e quando nós dissermos: o autor e consumador da minha vida eterna e da minha salvação é o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus, que Ele me concedeu, testifica todas essas coisas. Que Ele é meu Senhor, o meu Salvador, o meu Remidor. E a Ele, e somente a Ele, eu presto reverência. E só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Ele é o único, porque Ele é o cerne das Escrituras Sagradas. Ele é o âmago de toda a cristandade. Ele é a figura central e exponencial das Escrituras. Esse Jesus, Ele me salvou. Ele me ensina muitas coisas, mas Ele, antes de tudo, me salvou e me reconciliou com Deus. Ele é o Senhor e soberano da minha vida. Quando nós temos coragem de dizer isso publicamente, e dizer que espíritos, que entidades e homens e mulheres não têm nenhum poder em nossa vida, e que a nossa vida depende unicamente da atuação de nosso Senhor Jesus Cristo, e também hoje, mediante a atuação do Espírito Santo de Deus, nós temos uma condição cristã. Não é gostar de Jesus, não é apenas fazer o bem, não é apenas falarmos de perdão e misericórdia. Ser cristão é uma condição que se baseia essencialmente em atribuir única e exclusivamente a Jesus Cristo a nossa salvação, a nossa vida em abundância e a nossa vida eterna. Nele e somente nele. Por mais que isso constranja os homens ou as mulheres, ou até mesmo toda a liderança. Por mais que isso enfureça as trevas, eu digo isso com certeza, com autoridade, com poder e com total segurança e total alegria e tranquilidade. Eu tenho certeza que sou um homem cristão. Eu sei em quem tenho crido. Ser cristão, muitas vezes, é uma coisa que muitas pessoas dizem. Não estou com a intenção de julgar
a dimensão da fé ou a qualidade da fé de ninguém, mas estou aqui com a minha autoridade de homem cristão, de evangelista, para tirar certos engodos que têm vitimado, inclusive, pessoas que estão principiantes na fé cristã. Pessoas que estão buscando uma intimidade com Deus e pensam que existe um caminho, um segundo, um terceiro caminho, e ainda creem naquele aforisma, naquele axioma mentiroso de que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira forjada há muitos séculos atrás. O verdadeiro caráter cristão tem algumas características. O homem cristão ou a mulher cristã tem certas características. São, na verdade, várias. Nós vamos citar apenas 5. De que maneira você pode dizer que uma pessoa é realmente uma pessoa cristã? Que ela tenha um caráter cristão. Em primeiro lugar, a presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus é o selo do homem e da mulher salvo, o selo da nossa salvação, da nossa vida eterna e da nossa reconciliação com Deus. É o selo da nossa vocação e da nossa eleição. O Espírito Santo de Deus não é comprado nem é conquistado. Ele é concedido a todo homem e a toda mulher pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus Pai, pelo poder de Jesus, a todo aquele que realmente aceitou Jesus, aceita Jesus como autor e consumador da sua salvação. Então, a presença do Espírito Santo nesse homem ou nessa mulher é o sinal mais marcante do chamado caráter cristão. Ele é o penhor da nossa esperança, o Espírito Santo de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, Paulo afirma: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Esse, a ele, Jesus, não pertence. Então, a presença do Espírito Santo de Deus é uma condição sine qua non para um homem ter a certeza de que ele é cristão. As pessoas que negam o Espírito Santo de Deus, que deturpam a personalidade do Espírito Santo de Deus, da pessoa do Espírito Santo de Deus, e até mesmo dele escarnecem, essas pessoas podem falar de virtudes e de muitas coisas lindas no campo moral e espiritual, mas não são pessoas que tenham um caráter cristão. Em segundo lugar, uma segunda característica do homem ou da mulher que tem um genuíno caráter cristão: honrar as Escrituras Sagradas. Honrar as Escrituras Sagradas. Todo homem e toda mulher que tem um caráter cristão honra as Escrituras, ama as Escrituras Sagradas, tem nelas a sua única regra de fé. Jamais escarnece de nenhuma passagem que seja. Trata como uma verdadeira joia preciosa, como um presente de Deus para nós. As revelações de Deus para nós. Honrar as Escrituras Sagradas. Honrar a Bíblia em toda a sua contextualidade. É um sinal marcante de um caráter cristão. No Evangelho de João, capítulo 14,
versículo 24, o próprio Jesus afirma: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Aquele que não honra as Escrituras Sagradas e procura, por diversas artimanhas, desacreditar as Escrituras Sagradas, está ferindo gravemente, com culpa e com dolo, a palavra de Jesus, a palavra dos apóstolos, dos profetas e, por que não dizer, como está aqui, a palavra de Deus. Então, quem não honra as Escrituras Sagradas não pode requerer para si um caráter cristão. Isso não é acepção de pessoas, isso é baseado nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Como eu honro as Escrituras Sagradas, eu posso dizer que quem não faz isso não tem um caráter cristão. Em terceiro lugar, honrar a Cristo. Honrar a Cristo como Senhor e soberano, como mestre, como didata. Olhar para Cristo e ver como autor e consumador de nossa salvação, autor e consumador de nossa fé, como figura central das Escrituras Sagradas, como objetivo maior de Deus para nossas vidas, Jesus Cristo. Jesus Cristo, a graça de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo, o maior presente que nós recebemos dos céus. Jesus Cristo, o nosso resgatador, o nosso remidor. Não apenas aquele que ensina, mas aquele que exerce sobre nós as suas ações soberanas e que nos permitem ser salvos e reconciliados com Deus. Honrar a Cristo na plenitude da sua personalidade, na plenitude da sua obra e da sua missão, o Senhor e o soberano Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, Pedro, discursando, diz: saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor, aí no sentido de Curios, Senhor e soberano, e também Cristo, o emissário de Deus. Então nós temos que respeitar Jesus como Senhor e soberano e Jesus como mestre. Não apenas aquele que nos ensina amor, caridade e a benevolência, mas aquele que exerce sobre nós as suas ações soberanas maravilhosas, que nos transformam, que nos reconciliam com Deus, que nos regeneram. Em quarto lugar, o homem e a mulher com um legítimo caráter cristão têm uma fé genuína. Acreditar em muitas coisas, muitas pessoas acreditam. Até mesmo dentro de algumas congregações cristãs, há pessoas que dizem que têm fé, porque elas gostam de ouvir as coisas que são pregadas. Elas gostam da imagem de Jesus, mas elas não têm uma fé genuína, elas não experimentaram uma transformação verdadeira. Elas têm uma fé intelectual, uma fé de entendimento do que aconteceu na cruz, mas o que aconteceu na cruz não modificou nem o seu coração, nem o seu entendimento, nem as suas atitudes. Uma fé genuína é uma fé que denota o caráter cristão. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, diz o apóstolo Pedro:
alcançando o fim da vossa fé, a salvação de vossas almas. A fé genuína é uma fé salvadora, é uma fé salvítica. Por quê? Porque é uma fé reconciliadora com Deus, é uma fé regeneradora, é uma fé decorrente da justificação propiciada por nosso Senhor Jesus Cristo sobre o nosso espírito. Então, a fé genuína é uma fé que conduz à salvação, que conduz à vida eterna. Essa é a fé genuína. Não é apenas acreditar, porque algumas pessoas acreditam e não serão salvas. Porque em certos momentos em que são solicitadas, elas demonstram que têm apenas uma informação ou uma simpatia, mas não foram submetidas a uma fé genuína, transformadora, regeneradora, que, segundo o apóstolo Pedro, culmina com a salvação de nossas almas. A fé genuína nos traz a salvação de nossas almas, nos traz a vida eterna. E em quinto lugar, um novo nascimento. Deixarmos morrer o velho homem, a velha criatura, e deixarmos renascer pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo, a nova criatura, que anda em novidade de vida. É nesta vida que muitas vezes nós andamos de modo errado, pelos caminhos esquerdos, e um dia, por atuação do Espírito Santo, nós nascemos de novo, nós nascemos do alto, nós experimentamos um novo nascimento. O famoso Genetai Anoten, o nascer do alto, o nascer de cima, o nascer de Deus, o nascer da atuação do Espírito Santo de Deus. Então, um novo nascimento é o quinto exemplo aqui de um verdadeiro caráter cristão. Na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 15, Paulo diz: porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Quer dizer, não é por ser judeu ou meio judeu, ou por ser gentio, que alguém vai ser salvo ou impedir de no caso, salvar-se, mas sim ser uma nova criatura. Não é uma criatura maquiada, não é uma criatura que mudou o seu linguajar, é uma criatura que mudou toda a sua estrutura. Ela tem o Espírito Santo de Deus, ela honra as Escrituras, ela honra a missão e a personalidade integral de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela possui uma fé genuína, porque ela possui uma fé salvítica, e ela experimentou um novo nascimento, no sentido de um nascimento do alto por atuação do Espírito Santo de Deus. Amém? Então são 5 exemplos aqui que denotam um verdadeiro caráter cristão. Qualquer pessoa que não se coadune com um desses 5 princípios, pelo menos, não tem um caráter cristão. Que Deus abençoe você, que essa mensagem sirva para o seu esclarecimento e para que você escolha o caminho certo na tua vida espiritual e na vida espiritual dos teus amigos e dos teus familiares. Que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe. E hoje, nesse dia, esse vídeo está sendo feito em um domingo, Dia das Mães. E eu desejo a todas as mães, de todas as idades, de todas as denominações, todas as mães, mesmo as que não sejam cristãs, mesmo as agnósticas, todas as mães,
o nosso abraço, o nosso desejo de uma vida plena. Que Deus abençoe vocês e fortaleça vocês nessa lindíssima missão que é a maternidade. Todas as mulheres de todas as raças, tribos e nações, em todo esse país e em todo esse mundo. As pobres, as ricas, as belas e as não belas. Todas vocês, mães, merecem de Deus todo o sustento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E a você, mulher, que é mãe, um feliz Dia das Mães, em meu nome e em nome da minha família. Que Deus te abençoe você em nome de Jesus.